Olá, tudo bem com vocês? Então, bem-vindo ao meu primeiro vídeo sobre tarô. Eu apresentei para você um vídeo de apresentação do meu canal Hipno Tarô, onde eu tenho uma playlist falando só de tarô, uma playlist falando só de hipnose e uma outra playlist que eu chamei de outros, que são outros assuntos, todos assuntos que fazem bem a você. E aqui eu vou trazer para você, e sempre vou trazer para você, você pode fazer os comentários que eu vou responder também, para que você também divulgue esse vídeo, se você achar interessante, para outras pessoas. Não esquecendo, como todo mundo fala, de se inscrever no canal, dar um like, ativar o sininho aí para ter novas informações. E lembre-se, o que a gente busca, na verdade, e você deve ter ouvido isso muito nessa parte da pandemia que a gente passou, a palavra felicidade, ela sempre está presente. Já percebeu que ela sempre está presente em algum momento, a palavra felicidade? Pois bem, o homem sempre esteve à procura de uma felicidade plena. Aristóteles falava que jamais iríamos chegar a uma felicidade plena, que ela sempre estaria no meio, né, que ele vai chamar de virtude ou virtu. Ou seja, eu vou ter momentos felizes. Como o professor Cláudio de Barros fala, eu tenho momentos que são felizes. Freud falava que quando a gente atingia a felicidade, a gente já ficava infeliz de novo, né? Então ele dava um exemplo, por exemplo, vamos fazer um exemplo mais atual. Imagina que eu quero um videogame, eu quero um videogame, eu quero um videogame, eu ganho um videogame, pronto, a minha felicidade já foi para o espaço. Eu preciso de outros objetivos para ser feliz. Mas como o professor Cláudio de Barros fala, e eu gosto muito dessa colocação dele, que felicidade é aquele momento que você gostaria que não acabasse jamais, que durasse bastante tempo, ou que eu criasse momentos felizes. Quanto mais momentos felizes eu crio, mais e mais eu vou estar sentindo o que nós chamamos de felicidade. Então eu trouxe para esse vídeo aqui para você, e deixei aqui anotado aqui embaixo, você vê que às vezes eu vou colar aqui, você não vai estar vendo, deixei escondido, né? Mas eu estou sendo sincero com você, para falar para você hoje da origem do tarô e da história do tarô. Então, todos os vídeos eu vou estar falando de tarô, nessa playlist do tarô. Hoje eu vou começar falando da origem do tarô e da história do tarô, e talvez esclareça algumas coisas importantes para você daquilo que você já ouviu por aí. E na sequência, irei fazer outros vídeos falando outros assuntos do tarô e também destrinchando as cartas do tarô, dizendo para você qual o baralho que eu gosto e trazendo para você como que o tarô pode ser usado na sua vida e como que você pode aprender a jogar o tarô, não só no sentido para outras pessoas, mas para você mesmo. Você vai ver que ele é um companheiro, ele é um amigão sincero para você, porque jamais ele vai entrar no seu livre-arbítrio, ele vai permitir que teu livre-arbítrio vai ficar sobre você mesmo. Não é aquele amigo que fala assim para você, separe dessa mulher, ou separe desse teu amor, que não vai dar certo. Lembre-se, meu pai falava uma coisa importante, que o macaco gosta de olhar o rabo dos outros e não o seu próprio rabo. Vamos falar de tarô um pouquinho, eu vou dar uma olhada aqui para você, contar umas histórias para você, bem interessante. Primeiro, não se tem uma origem do tarô. Alguns dizem que o tarô veio lá da Índia, outros que dizem que o tarô veio da Grécia, outros dizem que o tarô veio do Egito. Não há uma comprovação documental que diga que o tarô... inclusive tem alguns que dizem que o tarô é um presente deixado para a humanidade pelos alienígenas. A palavra alienígena é aquele que vem de fora, né? Então, se uma pessoa, você mora no estado do Paraná e uma pessoa vem do estado de São Paulo te visitar, ela vem de fora do seu estado. Ela também é uma alienígena, a gente pode dizer assim. Então, alienígena é a palavra que significa o que vem de fora. Então, alguns dizem que alienígenas chegaram aqui. Tem pessoas que falam que os alienígenas, inclusive, vivem entre nós. Não vou duvidar disso, né? Vai saber, né? Se aquela pessoa que eu estou saindo, que eu estou tomando uma cerveja, é um alienígena. Não sei. Mas
Qual que é a origem do tarô, Roosevelt? Não tem uma origem. Isso é muito importante. Nós temos que dividir o tarô em dois momentos. Bati aqui na câmera, mas vou continuar. Em dois momentos. Nós temos um grupo de cartas que alguns entendem que seria um jogo oriundo do norte da Itália, chamado tarocchi, ou tarocchi. E existe aquele conjunto de cartas, aquele que você conhece, que a gente chama de baralho sarraceno. E existe uma coisa interessante. Você já ouviu uma pessoa falar assim, eu sei ler baralho cigano, ou eu vou ler baralho cigano. O baralho não é cigano, é o baralho do cigano. Quando isso adentra o Brasil, se costuma dizer assim, onde é que você vai? Eu vou ler o baralho do cigano, vou ler o baralho do cigano. Então ficou o baralho cigano. É lógico que nós temos lá Lemonet, o Lemonardi, que é a pronúncia correta, que vai trazer a madame, vai trazer lá as cartas e vai dar uma interpretação para elas, com esse significado místico, porque entendia-se que os ciganos tinham essa ligação mística com bruxas, com ervas, etc, etc. Mas isso é uma outra história. E o mais interessante é que mesmo na Idade Negra, na Idade Média, vamos se colocar assim na Idade Média, em alguns momentos negros, de perseguições sobre religiões, ou sobre a sua postura de crença, em nenhum momento na história esse jogo de baralho, o jogo de baralho foi proibido. Na verdade, ele foi não permitido que alguns clérigos jogassem esse jogo, mas as cartas não foram proibidas. Há também uma história que essas cartas surgem no momento da sociedade para conversar com a sociedade, já que a nossa sociedade da época era uma sociedade que não sabia ler e não sabia escrever. Então, pelos desenhos seria mais fácil demonstrar. Mas a origem do tarô não pode ser atribuída aos egípcios, principalmente, como muita gente faz, que eu vou te mostrar o porquê. Nós temos um relato de um surgimento desse baralho, nessa meia configuração dos arcanos maiores, principalmente dos arcanos maiores, até porque não se sabe qual o momento que houve a junção desses 22 arcanos maiores, que alguns baralhos mais antigos têm 18 representações, outras 20 representações, mas não se sabe na história qual foi o momento dessa junção desses que nós vamos chamar de arcanos maiores, as 22 cartas, e os arcanos menores, as 56 cartas. Não se sabe identificar qual o momento dessa junção dessas cartas. Mas existe ali por 1374, 1364, mais ou menos esse período, em que tem um documento em que é demonstrado e é falado desse conjunto de cartas desenhadas. E aí você tem o que nós chamamos de tarô lúdico. O lúdico é brincadeira. Então o tarô, naquele primeiro momento ali, final do século XIV, comecinho do século XV, que nós temos essa informação ali, vai surgir esse baralho, que ninguém também sabe dizer qual é o momento que eu tenho um nome de tarô nele, até porque alguns que acreditam que esse baralho surgiu lá no Egito, os egípcios, acredita que a palavra tarô significa caminho do rei, o caminho real. Nós sempre gostamos de ter um pé no Egito, vai saber, né? Mas a gente sempre gosta de ter um pé no Egito. Mas a informação ela tem que ser fundamentada, gente. Ela não pode ser jogada ao ar assim. Até porque o ser humano tem algo chamado vaidade, e ele traz para si o conhecimento. É muito comum você ver alguns videntes falando assim, acertei a morte de tal pessoa, acertei a morte de tal pessoa, como se isso fosse um mérito, né? Ficam disputando quem acertou. Eu, particularmente, não gosto muito dessa situação, porque eu entendo que ali é uma briga de vaidade. Mas, voltando ao nosso propósito, então nós temos ali, finalzinho do século XIV, início do século XV, alguns desenhos, algumas cartas surgindo
E lembre-se que vai tendo cópia de outras cartas ali. E nós vamos ter ali, então, ali no século XV, o tarô de Marsella. O tarô de Marsella é esse aqui, ó. Deixa eu pegar para você, ó. Tá vendo? Aqui tem um louco, viu? Aqui eu tenho o cavaleiro de espada, tá? Eu tô te mostrando, né? Aqui tem o 7 de paus. Vai surgir, então, esse tarô de Marsella, né? E ninguém consegue identificar essa junção desse momento do tarô de Marsella, em que nós vamos ter 78 lâminas. Aqui já começa a ter um padrão. Eu já começo a entender que aqui, para ser tarô, precisa ter 78 lâminas. E isso é clássico. As escolas de tarô que vão surgir ali, principalmente na França, duas escolas importantes que vão querer dominar esse conhecimento dito esotérico, místico, oculto, ali trabalhando com o ocultismo, eles vão então dizer ali que para ser tarô precisa ter 78 lâminas. Hoje nós concordamos com isso. Todo mundo que estuda o tarô entende que o tarô também tem que ter 78 lâminas ou 78 cartas. Alguns dizem que a gente não deve chamar isso aqui de carta, mas isso não vai interferir na leitura. Então o tarô, em algum momento, sai daquele ambiente lúdico, de brincadeira, para se transformar, então, num documento, vou dizer assim, num conjunto adivinhatório. O tarô, ele proporciona o autoconhecimento, ele possui a competência de ser adivinhatório, e eu digo mais, ele serve muito, e isso é fantástico, para aconselhamento, sem interferir nunca no teu livre-arbítrio. E o tarô é uma forma de eu me comunicar com aquilo que eu vou chamar hoje, que está na moda, usar essa palavra, espiritualidade. Não porque o indivíduo tem espiritualidade, não porque aquele indivíduo tem espiritualidade. Essa comunicação. O tarô, eu não concordo que aquela pessoa lê melhor porque tem uma mediunidade avançada. Gente, se a mediunidade é a comunicação, a possibilidade que eu tenho de me comunicar com aquilo que está transcendente à minha existência, eu não posso dizer que eu sou mais médium que você, né? Eu estou colocando hierarquias aqui, isso é uma arrogância. Todo mundo tem mediunidade. Que o tarô talvez use um pouco de mediunidade, e eu vou traduzir essa palavra para sensibilidade, isso sim. E essa sensibilidade nós vamos chamar de intuição, isso sim. Mas o tarô precisa de estudo constante. Você não pode simplesmente pegar uma carta aqui, por exemplo, vou pegar aqui, pegar o eremita aqui, pegar a carta do eremita, e você não pode decorar certas palavras, aquilo que vai ser revelado, o que está sendo mostrado, esquecer o que está para trás, sabe? E ir decorando. Porque daí, se você faz uma leitura para alguém e vai fazer uma leitura para 5 pessoas, a leitura vai ser sempre a mesma, porque você decorou as palavras. Há necessidade que você faça esse estudo, importante esse estudo. Então, que pode ter a tua intuição, sim, tudo bem. Se você conhece uma pessoa que lê tarô e você diz assim, ela é ótima, ela só usa intuição, ela nunca estudou, imagina se ela tiver estudado. Sempre o estudo melhora a gente, não tem como, é impossível você não acreditar nisso, que o estudo não melhore o teu conhecimento. É ciência pura que vamos buscar. Então o tarô, ele tem essa particularidade. Eu digo que o tarô não erra. Quem erra é o tarólogo. Quem erra é que está lendo o tarô. E aí nós vamos ter uns nomes muito importantes, que eu vou falando bem devagar para você, porque lembra que eu disse que quando você tem essas escolas ali na França, você também tem na Inglaterra, você também vai ter na Alemanha, você tem essas escolas que estudam o ocultismo, o esoterismo, o misticismo, e essas escolas entendem que o conhecimento não deve ser passado, isso que é um absurdo, né? Em vez de divulgar esse conhecimento para a população, talvez se tivesse divulgado esse conhecimento para a população, o mundo seria melhor ainda, né? Eu acredito sempre na parte positiva do mundo. E acredito que todo conhecimento tem que ser passado, sim, e acredito que quanto mais conhecimento você passar para as pessoas,
mais momentos felizes elas terão. Se elas terão mais momentos felizes, elas serão mais felizes. Então nós temos uma figura, e aqui eu começo a dar uma colada para pegar principalmente a data, para deixar você localizado na história, um cara chamado Antoni Curti de Gebelin, ou Gebelin, que vai viver entre 1725 e 1784. Esse indivíduo, ali nessa época, então ali ó, século XVIII ali, né, início do século XVIII, quase final do século XVIII, de 1725 a 1784, esse indivíduo, e você sabe que nessa época nós temos alguns indivíduos que estudam bastante coisas, matemática, filosofia, medicina, arquitetura. E por que se estuda tanto assim? Porque a pessoa é inteligente demais? Não, porque a vantagem de você ir atrás do conhecimento e conhecer bastante assuntos é que você, de repente, poderia, e isso eu não vi ninguém falar, né? Isso é de leitura, você poderia prestar serviços para a corte. E o rei, você poderia ser um funcionário do rei, um funcionário real, olha que legal. Você ia ganhar dinheiro, ia participar de festas, que é uma época que tem bastante festas, mas você ia ser, né, da elite, vamos dizer assim. Mas não desmerecendo aqueles que foram buscar o conhecimento em todas as áreas, porque eu acredito que o conhecimento é assim, você não pode estar estanque, fazer, por exemplo, só arquitetura e conhecer só de arquitetura. Não, tem o direito e deve também conhecer de outras coisas, que não seja apenas ligado à arquitetura. Um exemplo. Então você tem esse indivíduo, e esse indivíduo vai escrever 9 volumes de várias obras falando sobre vários assuntos. E no 8º volume, ele gasta ali uma página onde ele vai explicar por que o tarô tem uma origem egípcia. Você não vai acreditar no que eu vou falar. Ele é convidado para ir num lugar, e nesse lugar, um lugar da elite, tem lá a madame jogando esse tarô, jogando essas cartas, que até aí não tem o nome de tarô, mas está jogando essas cartas. Lembra aquele momento lúdico que o tarô é usado? E ele fala que ele precisou apenas de 15 minutos, olha o que eu estou falando, que ele precisou apenas de 15 minutos para descobrir que o tarô tem a sua origem egípcia. Veja que absurdo. Diz que ele olhando, está lá nesse 8º volume dele, que ele olhou e que ele descobriu que as cartas tinham origem egípcia. E só fala isso, né? Dá uma enrolada numa folha de papel e pronto, já passa por outro assunto. E aí aqueles seguidores começam, então, a acreditar, já que ele faz parte de uma escola, acreditar, então, que esse baralho tem uma origem egípcia. E também ninguém sabe qual foi o momento em que eu chamei esse conjunto de cartas de tarô. E também ninguém sabe qual o momento que houve o que? Essa junção. Pois bem, então nós temos essa figura aí, certo? Logo em seguida, vem um cara, e aqui há um desprezo, porque na verdade não deveria ter esse desprezo, porque ele era peruqueiro. Ele não era só peruqueiro, ele era estudioso também do assunto, que é o Jean-Baptiste Aliette, que a gente chama, que ele vai viver ali de 1738 a 1791, que a gente chama esse indivíduo de... ele vai adotar o nome contrário, ele vai pegar Aliette e vai inverter esse nome para Etelia. E esse Etelia, ele é fã do Gebelin. Ele propaga essa ideia também, que o tarô tem sua origem egípcia. Mas sem fundamentar, só propaga. E ele tem uma ideia, ele quer fama e fortuna também. Ele cria o que nós chamamos de cartas invertidas na leitura do tarô. Então, tem alguns tarólogos que leem o tarô e quando sai uma carta invertida, dá uma interpretação diferente. Eu, quando leio o tarô,
eu simplesmente arrumo a carta, porque o tarô, ele já tem interpretações demais e ele vai responder. Então, ler carta invertida ou não ler carta invertida é indiferente, porque lembre-se, jamais você vai ler uma única carta do tarô, é um conjunto. A carta antecedente, aquela carta que você tirou, o que se projeta para frente. Basicamente, o estudo do tarô vai se dar assim. E esse Etelia, ele é interessante porque ele é o primeiro que vai trazer a astrologia para dentro do tarô, vai querer vincular. Lembra que ele quer fama e fortuna? Então ele vai pegar, vai divulgar a ideia do Gebelin, que ela tem origem egípcia, e vai trazer a astrologia para dentro do tarô. Não tem tarólogo que chega para você, quando você vai ler, pergunta teu nome, e que data você nasceu, faz ali o cálculo e já usa a astrologia ali, a numerologia no caso, a numerologia, depois puxa para a astrologia, falando que os astros tal, tá ligado assim, Netuno em Plutão, tal, não desmerecendo. Tudo que você puder estudar, lembra que eu disse do estudo? Tudo que você puder estudar para abarcar o conhecimento, ter mais conhecimento, para dar uma informação mais sólida, não digo mais precisa, mas mais consistente, mais de credibilidade para aquele consulente, porque aquele consulente foi te procurar, ele precisa de ajuda, então você tá ali, você tem que estar com o coração aberto para fazer isso. Só que tem um detalhe. Você deve ter ouvido, eu coloquei aqui, ó, 1822, de 1822 a 1824, tem o Champollion, que vai decifrar a pedra de Roseta. E vai decifrar a escrita egípcia e, consequentemente, todos os documentos que até ali foram achados. Em nenhum documento, até hoje, 2022, em nenhum documento está ou tem a informação do tarô ou desse jogo de tarô. Percebeu? Por isso que não é consistente. Se você escutar o latido de um cachorrinho, de um uau aí, deixa o latido seguir. É que o vizinho, quando solta o cachorro, ele fica alegre e daí ele late. Quando ele está preso, ele não late. Gozado, né? Então, deixa o cachorrinho latir. Vamos para o nosso conteúdo. Então, essa pedra de Roseta, que é decifrada de 1822 a 1824, todo esse trabalho, vai desmontar toda essa credibilidade que até então se acreditava que o tarô tinha uma origem egípcia. Então, tarô não tem uma origem egípcia. Até agora não há nenhum documento comprobatório. A palavra tarô, ninguém sabe qual foi o momento que surgiu essa, e se ela surgiu de alguma junção ou foi derivada de algum outro jogo, como no norte da Itália, o tarocchi. Também ninguém sabe dizer qual o momento que houve a junção dos arcanos maiores com os arcanos menores. Esse é um cara. Aí tem um outro cara que eu quero falar para você, Alphonse Louis Constante. Ele é chamado de Eliphas Levi. Ele vai adotar esse nome. Ele vai viver entre 1810 e 1875. O que ele vai fazer? Ele vai tentar associar o tarô a Kabbalah. E a pronúncia está correta, é Kabbalah. Kabbalah, eu já vi na internet assim, faça um curso de Kabbalah. A gente fala Kabbalah, né? Porque a gente gosta de deixar tudo no português e colocar acento em tudo. Mas eu entendo que se você falar Kabbalah, todo mundo vai saber o que você está falando. Então, Kabbalah ou Kabbalah, aqui para nós não interessa, essa distinção apenas para conhecimento. Eu vejo alguns cursos na internet e aprenda a Kabbalah em alguns meses, ou lá, um curso de tantas horas. Eu vi um rabino uma vez explicar que a Kabbalah, ou Kabbalah, é o significado em que o homem vivia num lugar que ele tinha tudo, e que ele veio para cá para poder sentir algo chamado necessidade. Eu achei essa explicação linda. Mas, independente disso, esse indivíduo, então, Eliphas Levi, aí então já no século XIX, quase final do século XIX, vai fazer a associação dos arcanos maiores à Kabbalah.
chamada então aquela estrutura de desenho árvore da vida. Mas se você entender bem, por que os arcanos maiores? Porque não se consegue então colocar na cabala as 78 lâminas. Se consegue fazer uma associação para as 22 lâminas, mas não para 78. Percebeu? Então, por isso que alguns estudiosos também vai dizer, se você quiser estudar astrologia, como eu falei ali em cima, ou quiser estudar cabala, tudo bem, é indiferente. Mas não há uma necessidade disso. Há uma necessidade de você estudar o tarô em si. E tem uma outra figura chamada Gerard Encausse Papus. Aqui ele vai viver de 1865 até 1917, mais ou menos. Ele vai pegar essa tentativa da cabala para representar nos 22 arcanos as letras hebraicas. Então ele vai usar os 22 arcanos maiores, representando as letras hebraicas, e vai trazer para dentro da cabala, nessa árvore da vida, onde ele vai fazer a emanação e a taumaturgia. Emanação é a origem, taumaturgia é milagre, né? Ou maravilhas que vão ser demonstradas ali. Então, esse tarô vai passar por essas fases. Aí você talvez se pergunte, Rose, mas será que eu preciso fazer astrologia, ou numerologia, ou cabala, para aprender a ler tarô? Não, tarô é independente. Você pode pegar e já começar a estudar tarô. Tudo que você fizer e puder agregar, ó, na sua leitura, tudo bem. Mas que não desconfigure o tarô. Veja, tem o tarô dos anjos, se não me engano. Depois você até confirma que ele tem 42 lâminas. Para nós, ele não é tarô. Por quê? O tarô precisa das 78 lâminas, precisa dessa classificação dos arcanos maiores e os arcanos menores, representando ali os naipes, associados aos naipes, como o ouro material, né? Como espada mental, como copas o coração e como paus a espiritualidade como um todo. E aí você tem um baralho que eu acho interessante. Você tem aqui, ó, por exemplo, o 7 de paus, tá vendo? Veja como é mais difícil eu ler o 7 de paus, percebeu? Eu tenho que ter um domínio do tarô. Então esse aqui é o tarô de Marsella. Se você for aprender, eu acho, na minha humilde opinião, que você deve usar o tarô de Waite. Tá vendo aqui o tarô de Waite? Tá vendo? Eu vou colocar para cá porque tá vendo aqui, ó, o tarô de Waite. Por quê? Porque o tarô de Waite, os arcanos menores têm simbologias. Então, se você for ver, eu vou pegar um outro arcano menor aqui. O rei de copas, ó. O rei de copas. Percebeu? Vou pegar um outro aqui. 2 de ouros. Tá vendo? Tem uma simbologia. Então, esse aqui é o baralho de Waite, que o Arthur Edward Waite, um estudioso, ocultista, que vai viver entre 1857 a 1942, vai ter esse baralho aqui, onde a Pamela Smith vai ser a primeira mulher a desenhar o tarô. Até então, as mulheres não desenhavam o tarô. Elas apenas liam o tarô. Então, era mais comum um homem ler o tarô do que as mulheres... As mulheres eram mais comum ler o tarô e os homens mais comum fazer o tarô. Aí em 1910 vem esse baralho do Waite, que eu aconselho, vou te dar uma opinião. Na minha humilde opinião, se você tem interesse em estudar, é o baralho que eu iria estudar, comprar para estudar. Justamente porque os arcanos menores têm esses desenhos com essa simbologia mais interessante, que facilita teu estudo. Que eu vou te mostrar até um outro. Por exemplo, o 3 de paus, tá vendo? Ó? 3 de paus tem uma simbologia. Então, lembre-se que o tarô, ele é a intuição e é o estudo constante. A mediunidade. Se você entender mediunidade, que é a parte intuitiva, beleza.
Você pode desenvolver a parte intuitiva? Pode, porque você vai estudando, 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 estudando. Então, meu caro, aqui eu já te falo. Para a gente fechar esse vídeo nosso, que é o nosso primeiro vídeo, né? Dentro dessa playlist, toda semana vai ter um vídeo ali, vou aumentar o número de vídeos e tal. Lembrando que você, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, dá um like ali, fala que gostou, espalha para mais pessoas, que mais pessoas vão ter mais momentos felizes, e com mais momentos felizes, seremos mais felizes no maior número de tempo durante o dia, que é isso que a gente procura e interessa. Então, eu vou dar um toque. Procure o baralho do Waite, justamente só por causa disso. Ah, você está ganhando alguma coisa? Não, não estou ganhando alguma coisa, é porque eu gosto do baralho do Waite, certo? Ah, mas eu tenho um outro tarô, então use um outro tarô que você tem. Vai ter um pouco de dificuldade? Vai. E no decorrer dos vídeos vou te dando dica de livros, essas coisas. Eu vou ter um vídeo só comentando sobre livros também. Bom, aqui só para te lembrar então, que não há necessidade de você fazer um curso de astrologia, numerologia ou cabala para ler o tarô. Mas se você quiser fazer, você não está impedido, porque você está buscando conhecimento, né? Performance, para ter mais informações a ser dada. E que também não há necessidade de você fazer um curso de tarô para virar um tarólogo. Você pode fazer um curso de tarô para que o tarô seja, e ele vai ser sempre um grande amigo seu na tomada de decisões que você precisa passar por aí. Então vamos ficando por aqui, um beijo bem querido para você e vamos dar continuidade rumo a 1 milhão de inscritos no canal. Tchau, tchau, um abraço.